Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí para mais uma reflexão. E como eu estive em Pelotas agora no período de carnaval, né? Eu tive uma breve oportunidade de compartilhar uma palavra e senti aqui no coração que eu deveria compartilhar essa palavra aqui com vocês. O tema do retiro lá dos jovens foi sobre paternidade e foi bem interessante porque haviam pais, mas também haviam bastante filhos. E a palavra que o Espírito Santo me botou no meu coração na ocasião é sobre José, né? Não José do Egito, mas José que foi pai de Jesus. José foi um exemplo de homem e, pelo que eu entendo, pelo que eu já estudei, pelo que eu já orei, talvez foi um dos homens que recebeu a missão mais importante, foi cuidar do Filho de Deus. E José tem alguns pontos, né, que eu quero destacar aqui que foram importantes nessa caminhada, né? E um dos pontos que eu pude pesquisar, pude buscar da vida de José é que ele foi obediente. Ele foi o tutor de Jesus no sentido de cuidar e também no sentido de proteger Jesus e de ensinar Jesus. Ele também foi um homem que foi responsável por Jesus e ele também foi um homem que garantiu a linhagem de Davi para Jesus. E por que eu quero trazer todos esses exemplos, né? E tem diversos exemplos que trazem a história de José como tutor de Jesus, pai de Jesus, como homem, porque todos nós sabemos que Jesus, né, ele não fez, né, por ganho, por usurpação, ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, se tornando homem, né, e sendo servo até a morte de cruz. Então, Jesus, antes de ser Deus, ele também foi homem. Então, Jesus, ele também teve um pai, assim como nós temos o nosso pai. Jesus também teve esse pai. E José foi um homem que cuidou de Jesus e foi obediente, né? Primeiro ponto, obediência, né? Todo aquele que é pai também é filho e tem que ser obediente. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar, a obediência de José, porque José, mesmo quando Maria estando grávida do Espírito Santo, na época era difícil para um homem, né, estar separado para o casamento e ter que ainda assumir, né, um filho. Na verdade, ele não queria assumir porque o filho não era dele. E mesmo assim o anjo foi lá em sonho, falou com José e ele obedeceu porque ele recebeu, né, essa revelação do anjo que o filho que Maria gerava era o Senhor Jesus. Então ele foi obediente. Ele também foi protetor de Jesus. Toda vez que o rei Herodes queria, né, fazer alguma ação para matar Jesus, ele pegava Maria, pegava o menino e saía, caminhava, ia para o Egito, passava um período e depois voltava. Ele também ensinou Jesus, né? E tem diversos versículos bíblicos que falam que Jesus era reconhecido como um carpinteiro, como um construtor, né? Então, de certa forma, José teve alguma influência na vida de Jesus, né? E eu fiz alguns estudos que falam que Jesus era um construtor, e tem uma palavra grega que se refere a Jesus como tecton, se é assim a pronúncia, né? Que fala de construção, e Jesus, em diversos versículos, além dele ser citado como carpinteiro, também tem diversos versículos, né, carpinteiro, construtor, que Jesus usa a construção, né, como a parábola da torre do administrador, né, da torre, da construção da torre, quando Jesus fala, né, quando tem que construir, né, a nossa vida espiritual, não na areia, mas numa casa na rocha, e até o apóstolo Paulo se retrata de Jesus como uma pedra angular. José também garantiu a linhagem de Jesus, né, a linhagem de Davi, e diversos versículos falam, principalmente Apocalipse, tem um versículo que diz que o próprio Senhor diz que é a raiz de Davi. E José também foi uma pessoa que foi responsável por Jesus, né, por todas as jornadas de Jesus, porque tem uma passagem, quando Jesus ainda criança, menino, José levou Jesus até o templo e sendo responsável por todos os processos iniciais de Jesus, né? E tem uma parte da Bíblia que me chama muita atenção, que Simeão, um ancião, né, não poderia morrer sem ver o Messias. Então José também foi responsável por muitas coisas. E por que eu falo tudo isso? Porque eu queria trazer, hoje está sendo um pouco mais longo, mas eu queria trazer de uma maneira, né, a vida de José trazendo para nós, né, como a nossa vida tem sido. Nós temos sido obedientes a palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração. Nós também, como filhos, temos escutado o nosso Pai.
E aí tanto o pai espiritual como o pai natural temos, né, sido bons filhos. Sei que muitos podem dizer assim, mas eu não tive meu pai. Mas eu também quero te dizer que a gente é adotado por Deus infelizmente muitos realmente não têm pai, mas a gente pode ser adotado. E a palavra diz, né, que mesmo que uma mãe se esqueça de um filho, o Senhor jamais se esquecerá dos seus filhos. Então, nós também, quando recebemos essa paternidade espiritual de Cristo, nós também obedecemos. Nós também temos filhos, né, e tanto os filhos biológicos como os filhos adotivos. Então a gente também tem pessoas que a gente possa estar amando, possa estar cuidando, possa estar instruindo, possa também estar influenciando. Nós também temos esse cuidado. E falando da linhagem de Davi, né? José garantiu a linhagem de Davi. E nós, qual é a linhagem que nós temos falado? Nós também temos gerado os filhos espirituais. Nós também temos trazido essa adoção do Evangelho para que as pessoas também sejam, né, dessa linhagem de Davi, assim como eu sou, como você é, né? A palavra também diz que as pessoas, né, deixam de ser criaturas e se tornam filhos de Deus. Então essa palavra de paternidade mexeu muito comigo e eu queria deixar essa manhã para a gente refletir. Ok? Bom domingo, bom final de semana e Deus abençoe a todos. Valeu!